quero mostrar para você aqui numa história bíblica de alguém, uma mulher, que ela não entendia quem ela era. E por não entender e não valorizar o que ela era, quem ela era, ela sofreu muito. E nós somos filhas de Deus. Eu quero que você saia, eu creio que o desejo do coração de Deus é que você saia daqui com esse entendimento. Não só aqui hoje, você está nos ouvindo, é uma coisa. Você está aqui com as suas irmãs, é uma coisa. Acreditar é algo que é fácil de acreditar. Mas quando você estiver lá na sua casa, naquele momento de aflição, de tribulação, de dificuldade, é lá que o Espírito Santo quer que você lembre. Você é filha de Deus. Você é amada, você é preciosa. E essa mulher aqui que nós vamos ler na Bíblia, ela não lembrava, ela não entendia quem ela era. Está em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 6. O versículo, vamos ler o 16, o 20 e o 23. Diz assim: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. E o versículo 23, diz: E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Essa história bíblica, eu ouvia por muitos anos, por muito tempo, e eu julgava Mical. Quem era Mical? Mical era a filha de Saul, o rei de Israel. Mical era esposa de Davi. E a Bíblia mostra que Davi amava Mical. Só que Saul estava sendo atormentado por espíritos demoníacos de inveja, de ódio, de sentimentos que eram destrutivos na vida dele, na vida do seu reinado. E ele começou a ter ódio de Davi e ele queria matar Davi. E quando nós lemos nesse texto aqui, nós vamos ver essa mulher que fica na janela e começa a criticar o seu marido e zombar. Nós ficamos assim, que mulher amarga. Só que lá no início da história de Mical, nós vamos ver que Mical não era essa mulher amarga no início. Tanto que quando Saul perseguia Davi, queria matar, e uma daquelas tentativas de matar Davi, foi Mical, a esposa de Davi, que ajudou Davi a se esconder. Ela tramou lá, ajudou ele, foge porque o meu pai quer te matar. Por que Saul queria matar Davi? Porque Davi estava tendo muitas vitórias nas guerras. E ele estava sendo muito elogiado, muito aplaudido, era um guerreiro forte. E Saul então estava determinado no seu coração: eu vou matar Davi. Mas Mical percebe tudo que o pai está intentando fazer contra o seu marido, e ela ajuda Davi a fugir. Nesse texto que nós lemos, isso foi muitos anos depois dessa fuga de Davi, muitos anos depois, quando Davi já era o rei de Israel, Saul já estava morto. Agora você vê aí nessa cena, essa mulher amargurada. A Bíblia diz que o povo de Israel estava vivendo um tempo, um momento extraordinário. Era um momento de festa, era um momento de alegria, era um momento de vitória, era um momento de bênção. A arca de Deus
que por muitos anos havia sido levada dali, daquele lugar, daquele povo, tinha sido tirada daquele povo. Agora Davi tinha lutado, tinha conseguido vitória, e agora Davi vinha trazendo de volta a arca, a presença de Deus para dentro da nação de Israel. Só que aquela mulher, ela não entendia. Ela não entendia o que Deus estava fazendo. Ela não entendia o momento que o povo de Israel estava vivendo. Ela não entendia o que estava acontecendo ali naquele lugar. Então parece que existia uma Mical no passado, e agora você está vendo uma outra Mical. Quando Davi vai entrando e dançando, a Bíblia diz que ele dançava, se alegrando junto com todo o povo, né, os seus súditos, né, lá do reinado de Israel, da tribo, do povo de Israel, e ele vinha dançando e glorificando e exaltando a Deus. Aquela mulher estava lá na janela, olhando. Que ridículo. Ela pensava no coração dela, que coisa desprezível. Aquela mulher que antes defendia Davi e ajudava Davi a fugir para não morrer, agora ela era uma crítica. Agora ela estava com o coração endurecido. Agora ela se tornou uma mulher com uma atitude arrogante, uma atitude triste de se ver quando nós olhamos à luz da Bíblia. E ela desce da janela e vai se encontrar com Davi, e ela fala para ele: que belo papel você fez hoje, ó rei. Ela estava zombando do marido. Além de ser o marido, era o rei de Israel. Ela não teve respeito. Você sabe o que é inadmissível? Um homem não admite, é a falta de respeito. Muitos casamentos se acabam porque a mulher não tem respeito pelo marido. Fala mal do marido na frente de todo mundo, zomba, critica, envergonha, chama de preguiçoso, fala dos defeitos do marido para todo mundo na frente dele. Às vezes o marido se sente tão envergonhado que vai se frustrando, enfim, mas não é o meu assunto aqui. Essa mulher começou a zombar de Davi. Você é desprezível. Numa tradução assim, Miriam Almeida, ela estava dizendo assim: você não tem vergonha na cara? Você não se manca? Você é o rei, como é que você está se despindo desse jeito? Porque ele tirou o manto dele de rei e foi para o meio do povo, e fez festa com o povo, e dançou e celebrou a vitória que Deus estava dando. E diz o texto que nós lemos: aquela mulher, por causa daquilo ali, daquela atitude, se tornou estéril. Até o fim da sua vida, não teve filhos. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos estéreis. Não de filhos, mas muitas vezes de sonhos, estéreis de realizações, estéreis de conquistas, estéreis ministerialmente, não crescemos, não frutificamos, não temos alcançado sucesso nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos tido atitudes desprezíveis aos olhos de Deus. E o que eu posso ver, analisando a história de Mical, Davi teve que, diante daquele momento, ele teve que fugir, voltando lá no início da história. E Saul pega a sua filha, aquela que amava Davi, aquela que protegeu Davi, aquela que cuidava de Davi. Saul agora dá a sua filha em casamento a outro homem, chamado Paltiel. Esse foi o novo marido dela. E ela não tinha escolha. Ela tinha que aceitar esse marido. A Bíblia não fala, mas acredito eu,
que Mical ficou por muito tempo esperando Davi voltar para buscá-la. E o Davi não voltou. Passou um tempo, mais um tempo, mais um tempo. Eu acredito que ela estava naquela expectativa, que ele iria voltar, mas ele não voltava. E todas essas circunstâncias da vida de Mical, de ter que... O marido que ela amava foi embora, ela foi dada para outro, ela ficou na expectativa, ele nunca veio. Ela ficou ali, o pai morreu, as coisas... E ela lá, e ela foi se frustrando e se frustrando. Essa é a minha leitura da vida de Mical. E ela se tornou aquela mulher amarga. Por causa de todos os acontecimentos, de anos de sofrimento que aquela mulher foi passando, foi passando. E ela se tornou antes aquela mulher amorosa, que defendia seu marido. Agora, o que acontece então? Ela tem esse marido, Paltiel. Depois de muito tempo, Davi decide mandar buscá-la de volta. E pelo que eu leio na Bíblia, dá para entender que Paltiel amava muito Mical. Então, eu acredito que ele já tinha, talvez com os anos, com o tempo, já conquistado o coração dela. Aí, de repente, chegam os soldados, porque a mulher não tinha valor, muitas vezes, nesse contexto todo, né? Então, os soldados chegam, tomam ela de Paltiel e levam ela de volta para Davi. Só que agora, isso a Bíblia não diz, eu que interpreto desse jeito. Agora ela já amava Paltiel, porque a Bíblia fala realmente, que enquanto levavam Mical, Paltiel ia chorando e gritando e chorando atrás do carro. Talvez ele falava, não levem a minha amada, não levem, não levem. Possivelmente ela estava chorando também, sendo levada pelos escravos, pelos soldados, porque aquele homem amava aquela mulher. Então eu creio que ele cuidava dela, ele protegia ela, ela se sentia amada. Ela nem sabia o que ia acontecer com ela. Agora levam ela de volta para Davi. E lá está ela agora nesse palácio lá. E ela começou a ser essa mulher crítica. O que eu quero falar hoje aqui, queridas, conosco, é sobre cuide do seu invisível. Cuide do seu invisível. O que é o seu invisível? O seu invisível é aquilo que ninguém vê. Aquilo que só você e o Espírito Santo conhecem. Ninguém sabe, mas está aqui. É o seu invisível. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, mas você nunca falou para ninguém. Está aqui dentro. Eu posso olhar na vida de Mical e ver que Mical não cuidou do invisível. Não cuidou do coração. Ela nem tinha o Espírito Santo. Ela não tinha esse ajudador que nós temos. Nós temos, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso melhor amigo. Quando você sentir... Porque sabe, queridas, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos pastoras preciosas, líderes, discipuladoras. Deus coloca pessoas tão especiais na nossa vida. Mas tem momentos na nossa vida, tem coisas que sou eu e o Espírito Santo. Tem situações, você vai passar por circunstâncias que ninguém vai te ajudar ali. Vai ser você e o Espírito Santo. E ele vai estar lá para te ajudar. Ele é o teu amigo. Ele é o teu ajudador. Nós temos que aprender a guardar o nosso invisível. Eu quero ler aqui com você, para que nós não sejamos essas mulheres amarguradas de coração. A amargura assolou o coração e a alma
da Mical. E nós podemos ver com ela aqui que nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Houve uma época na minha vida que esse foi o versículo, muitos anos atrás, que eu mais me apropriei da palavra de Deus. Eu tomei posse disso, eu declarei isso na minha vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é o coração? Não é aquele órgão, né, que parece uma mão fechada. Você já viu como é o coração? Fica bombeando sangue. Aqui o texto não está falando do coração, aquela parte do nosso corpo. O coração é a sede da inteligência, da vontade, dos sentimentos. O coração é o íntimo, é o profundo do ser humano. Esse é o coração. Diz o texto: guarda sobre tudo, em primeiro lugar, acima de tudo, guarda o teu coração. Por que ele fala que nós devemos guardar o nosso coração? Porque nós vamos ver coisas, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Muitas vezes. Às vezes até dentro da igreja, sendo bem honesto. Nós vamos nos deparar com pessoas que são críticas, que são duras, que nos ferem com palavras, que têm atitudes que machucam. Guarda o teu coração. E a parte B do versículo diz: porque dele procedem as fontes da vida. O que são essas fontes da vida? São as saídas da vida. É como se fosse um rio, o coração é a fonte ali, e existem as saídas da nossa vida. O que são essas saídas? Nós vamos ver já já. Guardar o coração é o mesmo que guardar a vontade, guardar os sentimentos, guardar os pensamentos. O que aconteceu com Mical? O que a Bíblia diz? Ela estava, olha só, aonde que ela estava? Na janela, pensando, olhando, mente vazia, dando lugar para pensamentos que não serviam para nada, não ajudavam ela em nada, não edificavam, não ia trazer vitória para a vida dela. Estava lá, diz um ditado antigo, uma frase antiga: mente vazia, oficina do diabo. Era assim que ela estava lá, mente vazia. Talvez esperando já alguma coisa para criticar, para falar, para zombar. Cuidado com a mente vazia. Como é que nós podemos guardar a nossa mente? Eu falei ainda há pouco na outra ministração, é possível mudar os nossos pensamentos? É. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu posso, você pode levar cativo o seu pensamento para obediência a Cristo. Quando vier aquele pensamento errado, epa, minha mente está cativa a Cristo. Eu não aceito esses pensamentos. Dizem, né, que você já viu aquela frase? Você não pode impedir que um pássaro voando solte uma caquinha na sua cabeça. Soltou, caiu, foi. Poxa. Você vai limpar, né? Ok. Você não pode impedir, ele estava passando, voou e foi. Mas você pode impedir que ele venha e faça um ninho dentro da sua cabeça. Tem gente que está deixando o inimigo fazer ninho.
Eu não presto, eu não sou ninguém, ninguém me ama nessa igreja, a pastora Rami só gosta da fulana, porque não sei o quê, ninguém se importa, eu não tenho talento, eu não, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu sou desengonçado, eu não tenho jeito para nada, eu não sirvo para mídia, eu não tenho valor aqui, eu não acho que eu nunca vou crescer aqui, não me dão oportunidade de crescer nessa igreja. Sai para lá, ninho do diabo. Aí a pessoa vai ficando oprimida. Oprimida. Quando eu era criança, a gente tinha na minha casa um LP. A maioria de vocês nem sabe o que é isso, né? Sabe, né? Quem sabe o que é um LP? Não sou só eu que já passei dos 40, né? Aí na minha casa tinha um LP que tinha uma música. A música da tartaruga. Era assim, ó. Eu canto e eu me imagino a tartaruga, né? Tra lá 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 lá. Lá vou eu devagarinho, carregando a minha casa pelas curvas do caminho. Tem muito crente tartaruga por aí, devagar, carregando um peso nas costas, oprimido, triste, cabisbaixo. Meu querido, minha querida, não é isso que Deus tem para você, não. Deus quer você feliz, alegre. Deus gosta do seu povo feliz. Tanto que lá no Velho Testamento, Deus estabelecia as festas. Vamos festejar, vamos dançar. Mesmo no deserto, vai ter festa. Deus gosta do seu povo alegre. Mas vai aceitando, vai ficando oprimido. Olha aqui, ó. Levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Colossenses 3:1 diz assim, olha, já que vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. Deus não quer que você pense nas coisas de baixo, não. É nas coisas do alto, do céu. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus, não fique na janela. Não fique na série, até de madrugada. Netflix, Instagram, até... Não é que é errado, você me entende, né? Não é errado você assistir, ninguém é de ferro, né? A gente quer esparecer a mente, de vez em quando um filme legal, com a família, uma coisa... Mas a pessoa está lá oprimida. Põe lá no... não gosto disso. Aí procura... Está tão oprimido que nem vontade de fazer nada ele não tem, sabe? Aquele pensamento escravo. Não estou falando de cansaço, tem dia que a gente está cansado mesmo. É normal, ninguém é ligado no 220 o tempo todo, né? A gente cansa. Mas eu estou falando daquele cansaço que é fora do normal. A pessoa já dormiu, já descansou, já ainda está lá, aquele peso. Cuidado com as fontes. Cuidado com diga para sua irmã, cuidado com as suas fontes, irmã. Guarde os seus pensamentos. Guarde também a sua vontade. Você acha que a gente pode fazer tudo o que tem vontade? Quem já teve, fala sério aqui, quem já teve vontade de dar um murro em alguém? Diz a verdade. Você já teve vontade de dar um murro em alguém? Mas você deu? Tem umas que eu acho que deram. Melhor não, né? Nós não podemos agir pela nossa vontade. O que é a vontade? É a carne reinando. Queridos, a nossa carne tem um poder de destruição. Você sabe que muitas pessoas, eu vi uma pesquisa uns anos atrás,
A maioria das pessoas que estão no presídio, elas não estão lá porque elas planejaram um crime. Elas estão lá porque num momento de descontrole emocional, de raiva, de fúria, elas espancaram alguém ou assassinaram alguém porque não tiveram controle da sua carne. Muitas mulheres destroem seu casamento porque não tem controle da carne, porque começa a dar lugar para aquele elogio, sua boca é bonita, seu cabelo, e a mulher vai deixando, vai... E aqui, daqui a pouco, aquilo que ela construiu, porque é assim, para construir um bom relacionamento, um casamento, são anos. Para destruir, queridas, é assim, ó, num estalar de dedos. Você já viu como que implode um prédio? Aquele prédio demorou anos, teve todo um trabalho, uma estrutura para levantar aquele prédio. Mas para derrubar é muito rápido, eles colocam umas bombas lá, uns dinamite, um negócio, aperta num botão e em segundos, puf, acabou. Assim é a nossa carne, se nós não tivermos controle. Às vezes nós perdemos a amizade de pessoas, eu já vi amigas de anos, por causa de um momento de descontrole emocional. Falou coisas que não devia, teve uma atitude que não devia e aquela amizade se acaba. Então, guardar a vontade, como nós lemos em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. A vontade é uma dessas fontes da nossa alma. E se nós não tivermos controle, nós vamos sofrendo. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Controle emocional. Precisamos trabalhar isso na nossa vida, com o Espírito Santo nos ajudando. Não pode ser e fala assim, irmã, não seja descontrolada, não. Fala, irmã, para sua irmã aí, ó. Não seja descontrolada, não, irmã, te controla. Você já teve que falar para alguém, te controla, minha amiga. Sabe quem é o nosso controle? O Espírito Santo. Por quê? Porque um fruto do Espírito na nossa vida se chama domínio próprio. Domínio próprio. Não demônio próprio. Você quer ser vitoriosa? Se controle. Pastora, mas eu sou pavio curto, eu não aguento, não. Quando o negócio vem, eu já falei, eu já explodo. Porque eu sou assim, tem gente que até se orgulha, eu sou assim mesmo. Eu não guardo desaforo, não. Eu não levo desaforo para casa, eu sou assim. Está errado. Aumenta esse pavio, né, pastora? Esse pavio está curto. Espírito Santo, me ajuda a aumentar esse pavio, pelo amor de Deus. A ser mais longânima. Você já pensou nessa palavra? Longanimidade. Longânimo, um ânimo longo. Tem gente que anda muito estressado. Estressado. Não podemos dar lugar à nossa carne. Temos que andar segundo o Espírito Santo. E outra fonte, os nossos sentimentos. Pessoas que são movidas pelos sentimentos, geralmente acabam se machucando. Quantas mulheres já sofreram tanto, gente? Já apanharam. Já quebraram a cara a primeira vez, segunda vez. Um dia uma moça me chamou e falou, pastora, eu vou noivar. Eu falei, minha filha, quem é? Ah, é um rapaz aí, não sei o quê. É da igreja? Não, pastora, sabe, mas ele é muito legal. Ele é muito precioso, ele é especial, ele é quase crente. Aí ela foi me contar, não, porque eu noivei com fulano, mas não deu certo. Aí começou a chorar. Aí não sei o que, ela já tinha passado por vários relacionamentos. Eu falei para ela, você não vê o que está levando você a sofrer tanto? São as suas escolhas erradas.
Você tem que aprender a esperar, mas ela noivou a si mesma. E sabe, não dá certo. Aquilo que começa errado, pode até dar certo lá na frente, se Deus entrar na história. Quando Deus entra na história, você clama por Ele. Começou errado, porque você não tinha entendimento, você não conhecia mais, você clama por Deus, você faz, como a pastora pregou, né? Vai para a presença de Deus, clama, ora, chora. Deus faz o milagre, Deus transforma. Mas quando nós temos entendimento, querida, nós vamos deixar de ter muitos sofrimentos que teríamos se não tivéssemos obedecido a palavra. Obedeça a palavra, guarde os seus sentimentos. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Sabe aquela frase, eu vou seguir o meu coração. Mas você já sabe se isso é a vontade de Deus? Não, eu estou seguindo o meu coração. O meu coração me diz que é. Não ouça o seu coração. Não ouça o seu coração. O coração é enganoso. A moda agora é faça aquilo que te deixa feliz. E aonde que fala isso na Bíblia, gente? Você não está feliz com o seu marido? Olha o conselho. Não está feliz com o seu marido? Deixa. Você não é obrigada a ficar com ele, não. Você não está feliz. Você não está feliz nisso aqui? Deixa. Você não está, sabe? Você tem que fazer o que está feliz. É isso que a Bíblia fala? Não. De maneira alguma. A Bíblia diz para nós não ouvirmos o nosso coração, porque ele é enganoso. Quantos casais chegam conosco? Vamos nos separar porque acabou o amor. Que engano é esse? Se está apagadinho, vá acender esse amor de novo. Põe fogo nesse negócio. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Como que alguém vem dizer que acabou o amor? O amor jamais acaba. Talvez alguma coisa aconteceu, sentimentos, fontes aí que foram, né, entulhadas, algo aconteceu e se esfriou, mas o amor jamais acaba. As fontes do coração de Mical estavam todas contaminadas. Ela falou coisas que não devia, né? Teve atitudes que não devia ter tido. O resultado na vida dela foi esterilidade. O que nós vemos, o que nós ouvimos, determina o que nós pensamos. Tem um versículo no livro de Salmo que eu acho muito lindo, muito forte. Diz assim, não porei diante dos meus olhos coisa má. O que é uma coisa má que você pode imaginar? Não porei diante dos meus olhos coisa má, coisas ruins. Tem gente que ama ver coisa que não presta, que não deve. Agora as pessoas ficam nos rios, né, no Instagram lá, vendo vídeo com palavrões, com mulheres assim, sabe, com músicas, com danças imorais, até com piadas. Parece uma coisa boa, mas no final tem aquela conotação de imoralidade, né? Você está ali se alimentando daquilo. Aquilo vai direto para a tua mente, vai descer para o teu coração, vai contaminar a tua vida. O que fica para nós da história de Mical? Mical era a esposa do rei. O rei estava em festa. Aonde era para Mical estar? Do lado de Davi, de mãos dadas com ele, dançando, celebrando, pulando. Mas ela não estava lá. Por quê? Porque ela estava com o coração doente, amargurado, rancoroso. Ela não entendia mais quem ela era, ela estava talvez confusa, ela estava perdida.
Talvez, querida, você está aqui hoje, a sua história talvez começou muito bem por um tempo, mas coisas aconteceram. Talvez você não é mais aquela mulher alegre que você era antes. Talvez você não é mais aquela jovem, cheia de sonhos, de expectativas. Tem gente que já pensa até assim, eu não vou sonhar. Para que sonhar? Para me frustrar? Porque o sonho não dá certo. Na época da pandemia, a mãe de uma moça que eu amo muito, tenho como uma filha para mim, a mãe dela faleceu de Covid. E eu ficava falando com ela pelo telefone, ela mora em outra cidade. E ela falava assim, Deus levou a minha mãe. Por que ele fez isso? Deus não me ama. Ela falava assim, minha mãe foi enterrada enrolada num saco de plástico. E ela chorava. E eu falava para ela assim, eu vou orar por você. Ela falava, não ore, porque Deus não ouve a oração de ninguém. Deus só faz o que Ele quer. Porque eu orei tanto para Ele curar minha mãe e Ele não curou. Essa moça não é uma moça qualquer, uma moça muito bem sucedida dentro da sua igreja, uma supervisora diária, com muitas discípulas, já liderou o ministério, já trabalhou no Difflin School. Já, assim, uma menina muito de Deus, mas por causa daquela dor que ela sentiu, daquela perda, aquilo travou o coração dela de tal forma. Daqui a pouco eu comecei a ver, eu fui só sabendo das notícias, ela entregou a área, não quis mais, não foi mais para a igreja, entregou todas as discípulas, se afastou de Jesus. Daqui a pouco eu estava vendo aquela moça em festas, bebendo, eu chorava de ver, chorava, parecia outra pessoa. E de fato aquela não era ela, era o diabo agindo através da vida dela. O diabo se aproveitou daquela ferida, daquele momento, para destruir. O diabo veio para matar, para roubar, destruir. Ele nunca vai... Sabe, uma das maiores características do diabo é perseverança. Ele é perseverante, o chifrudo, rabudo, pé de gancho. Ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Ele não consegue, ele fica tentando, lá ele vai, ele fica perseguindo. E ele veio sobre aquela moça de uma forma tão terrível. Eu chorava quando eu via as postagens dela. E eu ficava orando, Deus, abre o entendimento dela, Pai, que ela conheça de fato, de verdade, o teu amor, que ela reconheça quem o Senhor é, que ela reconheça quem é o Senhor na vida dela. E agora, recentemente, eu comecei um dia a conversar com ela no celular. E ela me deu a notícia maravilhosa, pastora, eu estou voltando para Jesus. E ela falou assim, obrigado, porque a senhora nunca desistiu de mim. Quando ninguém mais acreditava, a senhora foi a única. Eu e as minhas filhas fomos as únicas que continuamos falando com ela, mandando mensagem, falando para ela como ela era preciosa, o quanto Deus a ama, o como o diabo estava enganando o coração dela, mas que nós íamos, mesmo ela não aceitando, nós iríamos continuar orando por ela e declarando. E agora, ai, graças a Deus, parece que ela voltou a ser aquela moça de antes. E ela falou para mim essas palavras. Eu quero dizer para a senhora, eu vou ser melhor do que antes. Eu vou ser. Eu entendo agora que tudo Deus tem um propósito. Deus levou a minha mãe por alguma razão. Dói ainda? Dói. Mas eu quero dizer para a senhora que hoje eu estou fazendo uma decisão. Eu não vou ser mais essa pessoa. E eu vou ser melhor do que eu era antes. Tudo que eu não fiz para Jesus antes, eu vou fazer mais ainda agora. Muitas vezes nós vamos perdendo, queridas, o sabor, o gosto, o prazer, por causa das circunstâncias da nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo trouxe você nessa conferência. Você está aqui porque você foi escolhida por Ele para estar aqui. Muitas outras mulheres poderiam estar aqui, mas o Espírito Santo escolheu você. Não que as outras não são importantes, são, mas Ele queria você aqui nesse lugar.
nessa conferência para ele te dizer: minha filha, não importa as feridas que o mundo te causou, a dor que o mundo te causou, as perdas, eu te amo e eu quero usar você para fazer grandes coisas. Grandes coisas você vai fazer através do meu Espírito Santo na tua vida. Mical não entendia quem ela era. Ela era filha do rei, agora ela era esposa do rei. Davi amava Mical. Ela era amada, ela era preciosa, ela era especial. Mas o coração dela, as fontes estavam ruins, estavam doentes. Quantas mulheres nós conhecemos? E nós não podemos julgar essas mulheres. Nós olhamos e falamos: essa mulher tem atitudes tão horríveis, ela é tão... Você não sabe a história dela, então não julgue. Você não sabe o que ela já passou. Você não sabe por que ela se tornou aquela pedra, muitas vezes de gelo, aqueles muros ao redor, aquela mulher durona, aquela mulher fria. Não julgue, porque tem uma razão de ser. Ore por ela. Ore. E o Espírito Santo vai fazer a obra no coração dela. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigada pela tua glória, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos erros, com as nossas falhas. O Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Sabe, queridas, uma das histórias mais lindas que eu posso ver na Bíblia, de uma moça, uma jovem. Eu vejo que aquela jovem, ela sabia quem ela era em Cristo. Quando o anjo um dia aparece para ela e fala para ela: você vai ficar grávida. O anjo não perguntou assim: quais são os teus sonhos para o futuro? O que você está pensando? Você toparia ter um filho? Porque Deus é soberano sobre tudo. Quando Ele tem que fazer, Ele faz. Ele age. Tem coisas que Deus não vai... É claro que nós temos o livre-arbítrio, mas tem coisas que Deus chama e Ele faz. Quando Ele tem um propósito, Ele faz. Mas sabe a atitude daquela jovem? Quando o anjo fala para ela: você vai engravidar, você vai ter um filho, você vai ser a mãe do Salvador, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta de Maria? Você sabe a resposta? Eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva, Senhor. Eu queria orar por você hoje, nessa noite. Que você possa dizer para Deus: Senhor, eis aqui a tua serva. Eu quero abrir mão, como tua filha. Eu quero abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, daquilo que não vem do Senhor. E eu quero dizer sim para os sonhos do Senhor, para o meu coração. Que nada venha impedir meus pensamentos, o meu coração, o meu passado, nada venha impedir aquilo que o Senhor tem para cumprir na minha vida, o chamado, o propósito, a minha identidade de filha de Deus. A minha principal identidade é ser a tua serva, a tua filha. E dizer sim para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Quantas querem dizer sim para Jesus hoje? Para os sonhos dEle, para os propósitos dEle.